Graças e paz, irmãos. Após 4 anos estudando o livro de Romanos, nós terminamos o mês passado. Nós iniciamos a partir de hoje uma nova série de estudos. Dessa feita, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Para isso, então, os irmãos abram suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Obrigado pela sabedoria do Senhor empenhada em inspirar os Teus servos a registrar a Tua vontade. Obrigado pela sabedoria do Senhor em preservar por todos esses séculos, pela ação do Espírito Santo, essas palavras que agora temos em mãos. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo, que não só inspirou, preservou, mas também atua em nós, iluminando-nos. E é nesse sentido que nós Te rogamos agora, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor, abra o nosso entendimento. Nós não queremos ficar perdidos, vagando sem nenhuma opinião sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos saber o que o Senhor pensa a respeito da forma como nós estamos enxergando a vida cristã. E nós queremos saber como o Senhor nos orienta para que possamos ou confirmar ou modificar a maneira como nós vivemos. Ajuda-nos nesse sentido, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o guarda-chuva chamado Igreja Evangélica hoje é tão grande que nós nem sabemos mais discernir o que é e o que não é. Na verdade, os crentes hoje vivem uma confusão terrível. E nós ficamos como quem come peixe, tentando separar a espinha de carne, numa tentativa de encontrar alguma coisa que preste aí no meio desse processo. Por conta disso, muita gente engole espinha sem saber, e se engasga nesse processo inteiro. O grande problema é que parece que a figura de evangélico se tornou de alguma maneira tão consolidada que eu não posso discernir entre eles quem é falso e quem é verdadeiro. Então, se chamou de evangélico, eu sou necessariamente obrigado a achar que essa pessoa, ela anda no mesmo caminho que eu. A realidade, meus irmãos, nos diz exatamente o oposto disso. Nem todos os que se dizem evangélicos em nosso país são, na verdade, cristãos, estão, na verdade, de acordo com a palavra do Senhor. A pergunta que nós fazemos é como entender isso, como viver isso? Será que olhando para corais bonitos que cantam, quartetos fantásticos que cantam, de uma igreja que prega heresias, mas porque entre algumas heresias existem algumas verdades, eu devo me apegar a essa igreja como uma igreja irmã? Será porque determinados pastores já pregaram no passado a verdade e hoje pregam a mentira, eu deveria me apegar ainda a eles? Será que o amor e o carinho que eu tenho por determinadas pessoas ou por determinados grupos deve ser maior do que o amor que eu tenho para com o Senhor e para com a Sua palavra? O apóstolo Paulo nos dá a resposta para isso, nos mostrando que, na verdade, nós temos uma batalha muito grande para batalhar em nossas comunidades e igrejas.
que é uma batalha não contra pessoas, como ele disse lá em Efésios, não é contra carne ou sangue, mas nós batalhamos pela verdade. E a verdade, ela pode ser encontrada independente de quem as pessoas são, independente de quais grupos ela esteja. Mas a mentira também pode ser encontrada independente de quem as pessoas são, independente de que comunidade ela esteja. E o apóstolo Paulo já está demonstrando desde os primeiros versículos nessa carta a sua preocupação e a necessidade de batalhar pela verdade do Evangelho. Essa carta, meus irmãos, é escrita para os irmãos da Galácia. O problema é saber quem são os irmãos da Galácia. Isso porque a Galácia é formada por um grupo de homens, de guerreiros, na verdade, que saíram da região da Gália, onde hoje é a França, e esses gauleses foram para uma região muito próxima ao Império Romano e montaram uma pequena vila lá, um grupo que findou se tornando um país. Então esses gauleses que se instalaram lá naquela região, chamaram aquela região de Galácia. É óbvio porque é a região dos gauleses. Mais tarde o Império Romano iniciou uma ofensiva de conquista e findou conquistando toda aquela região. As brigas entre os romanos e os gauleses foram enormes, tanto que inspirou um gibi, que vocês com certeza já leram lá, Asterix e Obelix, que falava exatamente dessas guerras entre os gauleses e os romanos. Mas Roma ganhou e incorporou a Galácia. O problema é que quando Roma foi definir a Galácia, ela não definiu somente o país onde os gauleses moram, mas ela abrangeu para toda uma província. Então ela começou a chamar toda a província de Galácia. A pergunta que nós fazemos então é, para quem Paulo escreveu? Paulo escreveu para Galácia, o país dos gauleses, ou Paulo escreveu para Galácia, a província romana, que incluía várias outras cidades lá na Ásia Menor? Ao que tudo indica, meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele não está focando necessariamente no país dos gauleses, mas ele está focando na Galácia, que foi o alvo da primeira viagem de Paulo, quando ele pregou em Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, que formavam a província da Galácia. Quando Paulo escreve então aqui, Paulo está no final da sua terceira viagem, lembrando a esses irmãos alguns problemas, porque note, alguns anos antes, Paulo tinha pregado nessa cidade, tinha enfrentado problemas difíceis, porque foram os primeiros momentos de Paulo pregando, e já de cara ele enfrentou perseguição a tal ponto de precisar fugir, descido por um cesto pela muralha, foi apedrejado e jogado como morto num monturo. Paulo sofreu horrores nessa região, e na segunda viagem Paulo já voltou fazendo uma visita a essas igrejas. Na terceira viagem, Paulo faz visita a essas igrejas. E de repente, ele descobre que essas igrejas estão sucumbindo diante daqueles que começaram a perseguição ainda contra Paulo na primeira viagem. Se levantou dentro dessas igrejas os homens chamados judaizantes. Eles começaram a misturar lei e graça. Essa foi a grande controvérsia da igreja no século I, tanto que motivou o concílio de Jerusalém para decidir se os irmãos que eram gentios deveriam ser circuncidados ou não. Era essa a grande discussão. Então, dentro das igrejas da Galácia, começaram a surgir pessoas que começavam a dizer, não, nós somos salvos pela graça, que coisa boa, Deus em Cristo nos salvou, mas é preciso alguma coisa a mais, é preciso algo mais para que a gente possa oferecer a Deus. Não basta só ser salvo pela graça, tem que apresentar ao Senhor algumas coisas. Tem que apresentar a circuncisão, tem que apresentar alguns ritos judaicos. E eles faziam isso e começaram a tomar o pensamento da igreja. De forma que Paulo escreve uma das cartas mais duras de todo o Novo Testamento. E é isso que a gente vai ver logo de cara. A gente já nota que Paulo não tem muita paciência com o que está acontecendo. E ele já de cara, por exemplo, não usa a forma costumeira de saudar os irmãos. Ele se apresenta, faz uma saudação breve, do versículo de 1 a 5. Geralmente, nas outras cartas, ele iria guardar um momento de oração e de louvor pela igreja, destacando quais eram as qualidades da igreja. Paulo não traz uma única qualidade para essa igreja. Ele sabe que essa igreja está com problemas sérios. E ele encara os problemas dessa igreja, não como muitas vezes nós encaramos os problemas nas nossas hoje.
mas ele encara com a seriedade que ela possui, porque ele entende que está no meio de uma guerra que precisa ser travada em defesa do Evangelho. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, sobre a batalha pela verdade do Evangelho. A pergunta que nós fazemos é: o que é necessário nessa batalha? Pelo menos 3 passos são dados aqui para o apóstolo Paulo, que são necessários nessa batalha. O primeiro passo está aí dos versículos 1 ao 5, reconhecer a autoridade apostólica. O apóstolo já começa, meus irmãos, de repente, tratando essa igreja de maneira muito afetuosa. Por exemplo, capítulo 4, versículos 12 a 20, ele mostra todo o carinho que ele tem por essa igreja. Ele mostrou o carinho que ele tinha por essa igreja em constantes visitações depois a essa igreja. Mas de repente ele começa a mostrar que tem um problema sério com essa igreja, e ele já de cara começa a defender o seu apostolado. Ele vai fazer isso no capítulo 2, ele vai fazer isso várias outras vezes durante a carta, mas já de cara ele começa a dizer: quem está falando com vocês é Paulo. Note a expressão que ele usa: apóstolo. Ele já de cara diz: eu preciso que vocês entendam de que quem está falando com vocês não é um missionário qualquer, mas é aquele que foi recebido pelo Senhor como um apóstolo genuíno. Ele faz isso, meus irmãos, porque Cristo teve entre si vários discípulos durante os seus 3 anos de ministério. Todos aqueles que seguiam Jesus eram chamados de discípulo, aprendiam de Jesus Cristo. Mas entre os discípulos de Jesus Cristo, ele chamou 12. E esses 12 ele chamou de apóstolos. O problema é que um dentre esses 12 apóstolos, ele era cão, ele era alguém que não era eleito, e findou traindo a Cristo. Lá no capítulo número 2, final do capítulo 2, nós já vemos que a igreja encontrou um novo rumo. E eles escolheram lá no meio do processo, porque eles acharam que tinha que ser 12, escolheram um por meio de sorte e disseram que era ele, o apóstolo. Mas nós vamos descobrir que um pouco mais à frente o Senhor chama o apóstolo Paulo e dá a Paulo um comissionamento apostólico. A palavra apóstolo é aquele que é convidado, convocado para uma missão, aquele que é enviado para fazer algo. E Paulo diz: eu fui apóstolo. O problema é que para ser apóstolo tinha que ser testemunha de Cristo, tinha que ter visto Cristo e a sua ressurreição. E Paulo não acompanhou Cristo durante os 3 anos, pelo contrário, Paulo chegou a perseguir a igreja. E porque Paulo então tinha perseguido a igreja e se tornou apóstolo bem depois, Paulo não tinha uma comunhão tão profunda com os demais apóstolos. É tanto que após a conversão de Paulo, Paulo foi até Jerusalém, passou um tempo lá, voltou e sumiu. Paulo começa a nos dizer agora que eles precisavam entender que tem pelo menos 3 aspectos dentro da vida de Paulo que faziam com que ele fosse apóstolo. Em primeiro lugar, o ministério dele. Paulo diz que o ministério dele é diferenciado. Ele não viveu com Jesus Cristo enquanto vivo, mas ele viu exatamente a prerrogativa necessária. Ele conheceu Jesus Cristo quando ressurreto. É por isso que ele, quando vai defender mais à frente o seu apostolado, ele diz: eu aprendi do próprio Cristo. E quando ele vai anunciar em vários momentos, ele diz: foi Cristo que me disse isso. Por exemplo, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, ele vai dizer que recebeu do Senhor o que também entregou. Então ele não recebeu de terceiros. Ele diz: a Santa Ceia eu aprendi como funciona do próprio Jesus Cristo. Ele me ensinou depois de ressurreto. De repente nós somos informados que Paulo chega agora e diz: vocês precisam entender como é o meu ministério. O meu ministério é um ministério apostólico de tal maneira que eu fui chamado para ser apóstolo. E note, versículo número 1, ele diz: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Ele fala isso porque existia um problema sério, já que algumas pessoas diziam, e entre eles os judaizantes, de que Paulo tinha um chamado apostólico vindo de Ananias, porque tinha sido Ananias que tinha colocado na cabeça de Paulo que ele era um apóstolo. Na verdade, o que Ananias fez foi confirmar uma palavra que Deus deu quando Paulo caiu no caminho para Damasco. E Cristo disse a Paulo que tinha um chamado para o enviar aos gentios. Ali está não só a conversão de Paulo, mas a vocação de Paulo para o apostolado. Ele diz: eu não fui convidado por homens, meus queridos. Não foi Ananias que me comissionou. Eu não fui tornado apóstolo por Ananias. Eu fui tornado apóstolo por Jesus Cristo. Então não foi da parte de homens, não foi no formato de homens. Ele vai dizer mais à frente que não consultou ninguém, não consultou nenhum dos apóstolos. Ele foi para Jerusalém e não consultou ninguém. Ele diz: eu já cheguei em Jerusalém me declarando apóstolo. Ele não foi pedir licença para ser apóstolo. Ele diz: quem me consagrou apóstolo foi o próprio Jesus Cristo.
Então ele de repente nos lembra de que a consagração dele, o ministério dele está baseado no fato de que foi Cristo que fez isso. Foi Cristo que o tornou apóstolo. Mas não só o ministério dele, mas ele de repente nos apresenta o fato de que ele próprio é o fundador da igreja da Galácia. Capítulo 4 ele vai dizer que ele formou aquela igreja, que ele organizou aquela igreja, que ele escolheu os presbíteros daquela igreja, então ele tinha autoridade para com aquela igreja de reivindicar o apostolado dele. Ele diz: eu apresento a vocês o meu ministério como prerrogativa para que vocês entendam que eu sou apóstolo. Note, meus irmãos, que Paulo usa as mesmas prerrogativas dos outros apóstolos, dizendo: eu também sou. Mas eu quero que vocês observem outra coisa. Ele diz: não só o fato de eu ter sido chamado por Deus para ser apóstolo, mas o fato de que o que eu prego seria exatamente a mesma mensagem dos apóstolos. O que dava autoridade do apóstolo Paulo é que ele não só tinha sido chamado por Jesus Cristo da forma correta, mas que ele pregava exatamente o que Cristo tinha mandado. Olha só, ele faz questão de abrir alguns parênteses para apresentar o seu evangelho. Ele diz assim: eu não fui chamado por homem algum, versículo 1, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele já chega e diz: esse é o evangelho que eu prego. Eu fui chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou a Jesus. Essa é a grande mensagem do evangelho: é Cristo morto e ressuscitado. Foi isso que Pedro pregou lá em Atos capítulo 2. Foi isso que ele disse para todos: vocês mataram a Cristo, mas Deus Pai o ressuscitou para a glória do próprio Deus Pai, para que vocês se rendessem a Ele. Essa é a mensagem do evangelho: Cristo morto e ressurreto. Paulo diz: a minha mensagem é a mesma dos apóstolos. A minha mensagem é Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado. E é incrível porque essa é a base que Paulo vai usar para toda a carta, dizendo que nós temos liberdade em Cristo por causa da obra de Cristo. Paulo diz: a minha mensagem, então, é o que leva a isso. Ele faz um parênteses no versículo número 2, para trazer alguns irmãos para corroborar com ele. Versículo 2, ele diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A pergunta que nós fazemos é: quem são esses companheiros de Paulo? Nós não temos a menor ideia quem são esses companheiros de Paulo aqui que estão ajudando aí. Nós nem sabemos por que ele os citou. Primeiro, pode ser que Paulo simplesmente esteja dizendo: tem um bocado de irmãos aqui que estão mandando um salve para vocês também. Estão saudando vocês também. Mas ele costuma fazer isso no final das cartas. Nós vimos isso em Romanos. Ele costuma fazer isso no final, não no começo. Ao que parece, Paulo está colocando aqui, de repente, uma corroboração dos irmãos, dizendo: o mesmo evangelho que eu prego é reconhecido por outros. E tem outros companheiros que estão no meu lado ao momento que eu estou escrevendo essa carta. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não estou exortando vocês sozinho. Tem outros irmãos comigo que vão mostrar a mesma preocupação para com vocês. O mesmo cuidado. E aí, versículo número 3, 4 e 5, ele vai estabelecer de novo a sua mensagem: lhes graça a vós outros e paz da parte de Deus. Eu sei que a gente costuma sempre fazer essa saudação, graça e paz. Essa é a saudação do apóstolo Paulo. Mas são duas palavras com peso teológico muito grande: graça, favor imerecido da parte de Deus. A maneira como nós somos salvos pela graça mediante a fé. É a graça que nos alcança. Mas a graça não é somente o que nos salva, é pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós existimos. Então toda a vida do cristão é baseada na graça. E como consequência de ter sido alcançado pela graça, nós temos paz com Deus, nós temos reconciliação com Deus, nós somos novamente, na justificação, aliados a Cristo, em Deus. Paulo diz: graça e paz da parte do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa as duas pessoas da Trindade para estabelecer agora a sua mensagem. Olha versículo 4. Cristo, o que foi que ele fez? Entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo já chega acabando com toda a teologia liberal com uma única frase: Cristo não morreu para te dar um bom exemplo de amor. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados. É essa a mensagem que nós possuímos, não de uma mensagem de amor vago. Ele diz: não, Cristo morre por minha causa, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. E Ele morreu para nos livrar, nos libertar exatamente dessa condição. Por isso mesmo Ele diz: para nos desarraigar deste mundo perverso. E eu acho bonito porque a ideia dele é de arrancar-nos pela raiz, de tirar-nos do mundo de forma completa, de não nos deixar mais presos. Ele nos arrancou pela raiz do mundo perverso,
Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A obra de Cristo, então, é nos retirar da condenação, nos retirar do inferno e nos arrancando pela raiz. É por isso mesmo ele disse que ele fez isso, não de acordo com a sua própria vontade, mas conforme um projeto. Ele fez isso conforme a vontade do nosso Deus e Pai. E ele de repente resume o evangelho todinho em 2 versículos. Ele diz: Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, para nos arrancar desse mundo perverso, fazendo isso pela vontade de Deus Pai. E no final, toda glória e toda honra está em Deus. E essa é, em terceiro lugar, a motivação do apóstolo Paulo. Paulo diz: o que me dá autoridade é porque eu tenho um ministério adequado, o que me dá autoridade é porque eu tenho a mensagem adequada, o que me dá autoridade é que eu tenho a motivação adequada. Paulo diz: eu entendo para que é que o evangelho é pregado. O evangelho é pregado para que Deus Pai seja glorificado. Ele planejou tudo isso, Jesus Cristo executou tudo isso, e tudo isso foi feito para que Ele seja glorificado no final. É por isso, meus irmãos, que quando nós encontramos em Apocalipse, todas as glórias, todas as coroas são depositadas nos pés de Deus. Tudo é devolvido para Ele, porque toda glória pertence a Ele. Paulo diz: é por isso que nós nos tornamos apóstolos. Nós queremos apóstolos não para colocar na porta da igreja, não para fazer cartaz. O título de apóstolo para ele é porque ele simplesmente entende que sua vida existe para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, para a salvação dos pecadores, para a glória de Deus Pai. Ele vive para glorificar a Deus, ele não vive para glorificar a si mesmo. Paulo diz: é isso que me qualifica como autoridade para batalhar essa guerra pela verdade. Irmãos, o que nos qualifica como igreja para batalharmos pela verdade? São as prerrogativas que o apóstolo Paulo coloca. Nós não somos apóstolos, mas nós nos fincamos na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos entender que nós não precisamos de profeta de qualidade nenhuma. Nós não precisamos de ninguém vindo na nossa igreja para dizendo que recebeu um recado da parte de Deus, porque Deus não costuma usar moleque de recado. Deus já mandou toda a sua mensagem por meio dos apóstolos. É em cima da doutrina dos apóstolos que a Nova Jerusalém é fincada. Ela é estabelecida em cima de uma base sólida, de um fundamento sólido. Nós buscamos os apóstolos para descobrir a verdade. Nós buscamos as Escrituras para descobrir a verdade. E a maneira como nós temos para descobrir não é porque alguém se declara apóstolo, não é porque alguém se declara bispo, não é porque alguém se declara presbítero ou pastor, não é o título, mas é a mensagem que ele prega. Ele prega a Cristo morto e ressuscitado, ungido por Deus para perdão dos pecadores, para a glória de Deus Pai. Precisamos entender isso, porque o Evangelho é o que faz com que nós tenhamos a confiar em alguém. Não podemos confiar em pastores. Mas ele se formou no SPN. Balela! Nós não confiamos em homens. Nós não confiamos em homens. Nós confiamos no Evangelho. Nós só escutamos o Evangelho. Nós só ouvimos o Evangelho na boca dos homens. E não interessa quem seja, no momento em que ele destoar do Evangelho, no momento em que ele se desviar do Evangelho, nós o ignoramos com toda a força com que nós o ouvimos. Paulo diz: a minha mensagem é a mesma, vocês precisam me ouvir, porque o meu apostolado é qualificado pela minha mensagem. E Paulo ainda diz mais: e quando eu prego a mensagem, eu não prego para me engrandecer, eu prego para engrandecer a Cristo. A motivação do pregador faz muita diferença também. Paulo de repente nos diz que como igreja de Cristo, nós precisamos entender que a batalha da fé é travada por homens e mulheres que pregam a mensagem dos apóstolos, a mesma antiga mensagem, sem nenhuma coisa nova, sem nenhuma firula nova, sem nenhum enfeite novo, não se coloca lacinhos, não se coloca florzinha na mensagem do Evangelho, ela é a mesma que sempre foi no passado, não mudou em nada, e quando nós pregamos, ele ainda pergunta: para que vocês pregam? Vocês têm que pregar para a glória de Deus Pai. Notem, queridos, que de repente Paulo tira diante dele as placas de igreja, ele tira diante dele toda a honra pastoral, ele tira diante dele todos os privilégios que podem trazer junto com o seu apostolado. Ele diz: não, o único motivo pelo qual a igreja de Cristo batalha pela verdade é porque a verdade vai produzir glória para o Deus Pai. Pregamos o Evangelho para que Deus Pai seja glorificado. Isso, meus irmãos, é um qualitativo para que nós possamos avaliar os falsos profetas também. Porque eles trazem para si títulos honrosos como o apóstolo Paulo. E muitos aqui agora no Brasil simplesmente se olham e dizem: não, eu não sou mais somente pastor, eu sou agora bispo. Eu não sou só bispo, eu sou também um apóstolo. Eu não sou só apóstolo. A gente no Recife tem um pai apóstolo, não lembram?
patriarca. Porque ele é mais antigo que qualquer coisa, ele é logo de Abraão, lá de trás. Esses mensageiros de Satanás, meus irmãos, trazem sobre si a honra que eles não possuem, porque o que os desqualifica é que para que eles possuam esses títulos, eles precisavam ter as mesmas qualificações do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, eles deveriam pregar a mesma mensagem que o apóstolo Paulo. O que nós vemos na boca deles não é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo prega. Em terceiro lugar, eles pregam para exaltar o próprio ministério e a própria igreja deles. Paulo diz, não é assim que o evangelho é pregado. Nós não pregamos com base na nossa categoria. Não é porque eu sou pastor que vocês têm que me escutar. É só enquanto minha mensagem for fiel ao evangelho que vocês têm que me escutar. Se eu disser besteira, deletem. O apóstolo Paulo diz, é a mensagem que qualifica o pregador. E a motivação dele. Se ele está pregando simplesmente para encher a igreja dele. Se ele está pregando porque ele quer que o nome dele seja reconhecido. Não interessa, meus irmãos, quantos anos de igreja ele tem. Não interessa quantos anos de ministério ele tem. Não interessa se ele é reconhecido internacionalmente. Não interessa quantos anos de programa de TV ele possui. A mensagem é que o qualifica. E a honra que ele busca é o que qualifica. O apóstolo Paulo diz que ele tinha autoridade para pregar. Ele batalhava pela verdade do evangelho. E entre esses passos estava reconhecer a autoridade apostólica. Reconhecer a mensagem. Reconhecer o motivo. Segundo lugar, meus irmãos, segundo passo necessário para essa batalha pela verdade do evangelho é reconhecer a gravidade da situação. Versículos 6 e 7, acompanhe comigo. Paulo começa o versículo 6 de forma dura, duríssima inclusive. Porque na verdade, meus irmãos, esse era o momento do apóstolo Paulo fazendo um elogio à igreja. Ele faz com todas. Na igreja de Corinto, ele chama os irmãos de Corinto de santos. Aquela confusão todinha, ele diz, os santos que estão em Corintos. Dou graças a Deus por causa de vocês. Ele elogia todo mundo, mas aqui Paulo não tem tempo. O problema é tão sério que Paulo não se preocupa com picuinhas. Ele não se preocupa nem parar para dizer, eu tenho orado por vocês. Ele diz, não está na hora de oração somente. Está na hora de enfrentamento direto. Paulo está numa batalha, e porque ele está numa batalha, ele diz, não cabe aqui firulas. Ele nota que a primeira palavra dele é duríssima, ele diz, admira-me. Primeira coisa que ele coloca para a igreja, meus irmãos, é uma coisa terrível. Já imaginou você encontrar alguém na rua? E fulano, tudo bom? Graça e paz. Rapaz, me admiro o que você está fazendo. Pronto, acabou. Tem tempo. É isso que Paulo faz. Uma saudação rápida em seguida. Rapaz, estou besta com o que você está fazendo. Admira-me. Paulo começa a mostrar que está surpreso. Por que Paulo está surpreso? Pelo pouco tempo que Paulo já tinha saído de lá. Fazia pouco tempo que Paulo tinha não só anunciado o evangelho nessas igrejas, tinha consolidado essas igrejas, tinha visitado de novo essas igrejas, e Paulo chega agora e diz, oxi, o que aconteceu? Enquanto eu saí, já aconteceu isso? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz, eu estou abismado com a velocidade com que vocês estão se desviando. Isso é importante, meus irmãos, porque para eles era um probleminha pequeno, era uma bobagem. Para eles era somente uma questão de opinião, era uma questão somente de que alguns acham que precisa de mais alguma coisinha, mas é bobagem, não tem problema nenhum aqui. Que custa a gente tolerar um pouquinho esses irmãos com alguns probleminhas teológicos? Que custa a gente tolerar um pouquinho algumas falhas de interpretação da Bíblia? Que custa? Paulo diz, não, essa falha de interpretação é seríssima, porque eles estão incluindo algo além da graça. Nós somos salvos pela graça, nós somos libertos pela graça, nós recebemos essa liberdade por meio da graça, e eles estão incluindo algo mais, de forma que eles estão substituindo o sacrifício de Cristo por outra coisa. De repente Paulo diz, eu estou abismado que tão rapidamente, tão depressa vocês tenham abandonado. Só que olha que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Paulo não está dizendo que tão depressa vocês estão deixando a igreja. Notou que ele não está dizendo isso? Paulo não está dizendo que tão depressa vocês estão mudando de religião. Não, não estão mudando de religião. Paulo diz que eles estão mudando da graça. Eles estão abandonando a graça. E isso aqui é seríssimo, meus irmãos, porque não é só uma questão de opinião. Eles estão deixando a própria graça. Consequentemente, eles estão deixando o próprio Deus da graça.
É isso que Paulo diz. Paulo diz, vocês não estão simplesmente adaptando a pregação, vocês não estão simplesmente fazendo teologia, meus queridos. Vocês estão apostatando da fé. É isso que vocês estão fazendo. Paulo diz, me admira que vocês estão tão depressa, abandonando a graça, abandonando o Senhor da graça, abandonando a Deus e abraçando outro evangelho. Eu preciso que os irmãos entendam que quando se abraça outro evangelho, se abraça outro Deus. Não é simplesmente uma mudança de filosofia, não é uma mudança de interpretação, é uma mudança de religião, é uma mudança de Deus. Paulo diz, o que vocês estão fazendo, meus irmãos, é abandonando o Senhor, aquele que chamou vocês pela graça, trocando o Senhor por outro evangelho, trocando o Senhor por outra coisa, e não por aquilo que o Senhor é. Eu preciso que os irmãos entendam que a pregação do evangelho é a própria essência de Jesus Cristo, e abandonar a pregação do evangelho verdadeiro é abandonar a Cristo. Por que Paulo está tão agoniado com eles? É que enquanto eles achavam que isso era simplesmente um problema de interpretação, enquanto eles achavam que isso era um problema pequeno, que dava para organizar dentro da igreja, o apóstolo Paulo diz, não, vocês estão abandonando a Deus. Vocês estão abandonando rapidamente. A palavra que Paulo usa para abandonando aqui, não é que eles já fizeram isso, mas que eles estão num processo de abandono muito rápido, e que esse processo está quase no final. É como que dizendo, vocês estão rapidamente se encaminhando para abandonar o Senhor. Porque se estivessem abandonado o Senhor, adivinha o que é que Paulo não teria feito? Nem teria escrito essa carta. Se já tivessem abandonado, Paulo não teria insistido. Paulo diz, mas o que está acontecendo é que vocês estão rapidamente abandonando. Vocês estão paulatinamente abandonando o Evangelho do Senhor. E, consequentemente, vocês estão abandonando aquele que vos chamou em graça. A vida cristã, meus irmãos, não é uma série de informações. A vida cristã não é conhecimento teológico. Não podemos confundir isso. Não interessa quantos livros de teologia você tenha conhecimento, quanto você conhece de doutrina, quantos versículos da Bíblia você tem decorado. A vida cristã é um relacionamento com Cristo, e o Evangelho é nos conduzir nesse relacionamento. Quando nós abandonamos o Evangelho, nós abandonamos um relacionamento, nós abandonamos o Senhor. Paulo está dizendo que eles abandonaram o relacionamento que eles tinham com Cristo, trocando as instruções de Cristo por outras instruções. Vejam aí versículo número 7. Paulo diz, vocês estão trocando aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A pergunta é, que evangelho é esse? Versículo 7 diz, Paulo diz, não é outro não. Não é outro evangelho. Como que dizendo, da mesma linha, ou da mesma essência. Paulo diz, não, meu irmão, não é uma distorçãozinha do Evangelho. Paulo diz, não, vocês estão, final do versículo 7, pervertendo o Evangelho de Cristo. Isso aqui é importante, porque a palavra usada para perverter é a palavra usada para inverter, para botar de cabeça para baixo e usar da maneira oposta. O que Paulo está dizendo é que eles estão pegando o Evangelho de Cristo e estão colocando de cabeça para baixo. Em outras palavras, eles estão transformando o que é bom em mal. Eles estão invertendo as posições. E por conta dessa perversão que eles estão fazendo, por causa dessa inversão do Evangelho, o que eles pregam não é mais nem algo parecido com o Evangelho, é o contra-Evangelho, é o anti-Evangelho. Notem, meus irmãos, que qualquer distorção no Evangelho de Cristo não são meras interpretações. A distorção no Evangelho de Cristo é pregar o anti-Evangelho de Cristo, é pregar o oposto do que Cristo prega. E quem prega o oposto do que Cristo prega é chamado nas Escrituras de anticristo. Ah, como a gente fica com medo de anticristo. Falou do anticristo, a gente já fica preocupado. Mas assiste na TV e nem liga. Gosta das músicas que eles produzem. Escuta e acha lindo os quartetos. O apóstolo Paulo diz, eles estão invertendo o Evangelho, eles estão invertendo de tal maneira que o que eles pregam não é nem parecido, mas é o contrário do que o Evangelho prega, é a inversão do Evangelho. O Evangelho é Cristo, morto e ressuscitado, pecadores sendo perdoados por graça, Deus Pai sendo glorificado. Eles dizem, isso é o Evangelho, o que eles pregam é outra coisa. O que eles pregam agora é uma salvação mesclada entre graça e obras, e toda vez que você colocar a obra na equação da salvação, você perverteu o Evangelho. Mesmo que seja uma introdução meio disfarçada. O que é que precisa para ser salvo? Crer e obedecer. Já ouviram isso, né? Um versículo da Bíblia que confirme isso? Nenhum.
Quando o carcereiro de Filipos perguntou para Paulo o que é que deveria fazer para ser salvo, Paulo disse simplesmente: crê no Senhor Jesus. Ponto. É isso que precisa. Não tem mais nada além disso. A crença em Cristo é que nos salva. A obediência virá como consequência dessa transformação, mas não é inclusivo para a salvação. Você não é salvo porque você é uma pessoa boa, você é salvo porque Cristo é bom. É por isso que você é salvo. Paulo diz, quando se inverte o evangelho, coloca qualquer pintadinha de obra no meio. Quando se inverte o evangelho, se coloca algumas prerrogativas. Você crê em Jesus Cristo, já é batizado com o Espírito Santo, não é não? Então não é. Esquece, meu irmão, isso é obra. Mas você já faz trabalho na igreja? Não faço, então não é. Você quantas horas de oração? Só uma? É pouco, não vale. Quando nós colocamos obras, mesmo que sejam obras de piedade, nós retiramos a graça de Cristo, nós anulamos a graça de Cristo, nós substituímos Cristo por coisa que nós fazemos, e nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que nós somos salvos. Paulo diz, vocês estão invertendo o evangelho, vocês estão distorcendo o evangelho numa proporção tão grande, que o que vocês pregam nem é evangelho mais. Já é outra coisa. E o que é que isso produz? Versículo 7. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. A consequência é uma igreja perturbada. A palavra para perturbação aqui que Paulo usa, ela aparece várias vezes no Novo Testamento. É a ideia de alguém que ficou conturbado, angustiado. O verdadeiro evangelho traz paz na igreja. O verdadeiro evangelho traz união na igreja. O falso evangelho traz perturbação. Fica todo mundo conturbado. Ao invés de paz, brigas, angústias, discussões. Paulo diz, é isso que provoca. É isso que faz. Faz com que os crentes fiquem se degladiando dentro dessas mesmas igrejas. Paulo diz, vocês estão pervertendo para a própria confusão de vocês. Essa perplexidade, essa inquietação, essa confusão gerada pelo falso evangelho é simplesmente consequência da introdução de uma má mensagem no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos entender esse texto, para que nós entendamos que a nossa batalha não é contra pessoas, porque os brasileiros têm a mania, e os crentes em especial, de achar que quando se combate uma heresia, se está combatendo a pessoa. Você não gosta de fulano não, porque você está criticando ele. Eu não estou criticando a pessoa, até eu gosto da pessoa, se ele me chamar para almoçar, eu vou. Mas a questão é, ele está pregando heresia. Ele está levando pessoas para o inferno. Não interessa o quanto nós gostemos de alguém, não interessa quanta simpatia nós tenhamos com alguém, não interessa se você gosta de ir para a casa dele, sentar na casa dele, conversar e comer salgadinho com ele, não importa, a mensagem dele é importante, e se o que ele prega é o contrário do evangelho, Paulo diz, cuidado, porque estão abandonando a Cristo quando fazem isso. Homens e mulheres que, ao perverter o evangelho, ao inverter a pregação, a introduzir outro tipo de salvação, a colocarem outros princípios, Paulo diz, isso é perverter o evangelho, isso na verdade é se tornar o anticristo, isso é na verdade se tornar o anti-evangelho. Essa pessoa é agora o mensageiro de Satanás, arrebanhando pessoas para o inferno e não para o céu. A batalha então está quando nós reconhecemos o verdadeiro problema da igreja brasileira. Nosso problema não é falta de união, nosso problema é falta de gente com sangue nos olhos para dar nome aos bois e dizer e dedurar os hereges e suas heresias e anunciar que o evangelho que eles pregam é na verdade o evangelho de Satanás. É uma mensagem que não vem de Deus, é uma mensagem infernal para levar pessoas para o inferno, e não adianta se travestir de crente e dizer que é evangélico. São mensageiros de Satanás, sim, e isso é sério, porque isso se infiltra em nossas igrejas. E isso mata pessoas espiritualmente. Se infiltra de forma muito bonita. Mensagens amorosas. Mensagens acalentadoras, confortadoras. Mensagens de amor. Mas o amor de Satanás cobra um preço altíssimo. O amor de Deus é o que nos constrange a pregar esse evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo diz, eu preciso reconhecer a gravidade do problema. Batalha pela verdade do evangelho. Terceiro passo necessário para essa batalha é reconhecer quem são os adversários. Eu preciso saber realmente contra quem eu estou lutando.
Porque o problema todo que a gente já descobriu é que eu tenho uma base onde buscar. Eu vou buscar na doutrina dos apóstolos, na mensagem dele, para a glória do Senhor. Eu descobri que eu tenho uma mensagem que precisa ser consolidada, então o problema está na distorção dessa mensagem. Mas eu preciso descobrir de onde vem a pregação dessa mensagem. Nós não podemos achar, meus irmãos, que eu posso separar as pessoas do que elas pregam, as pessoas do que elas são. Não posso separar. E Paulo diz aqui, eu preciso que vocês entendam isso, versículos de 8 a 10. Ele diz assim, eu preciso que vocês entendam que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Olha aí o que ele diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Paulo diz, não interessa o tamanho da experiência, não interessa os anos de ministério que esse pastor tem, quantos livros ele escreveu, não interessa se você o respeitava no passado. Quantos de nós temos pessoas que a gente leu bastante e de repente se depara com alguma informação e diz, como é que ele podia crer nisso? Eu falei hoje de manhã do John Stott, não conheço um comentário melhor do Sermão do Monte do que o de John Stott, mas creu no universalismo no final, creu que todas as pessoas vão para o céu e que não vai ter inferno. Paciência! Essa semana nós tivemos um problema com Eugene Peterson, um homem que eu caí nos pés dele para estudar as Escrituras, um cara fantástico, conhecimento incrível. Está ele lá defendendo o casamento homossexual, disse que não tem problema nenhum, depois voltou atrás. Mas veja só, não tem problema. A gente até perguntava às vezes, o que é que acontece com esses homens que quando eles vão ficando velhos, parece que vão ficando gaga e começam a falar besteira. Paulo diz, não interessa quem seja, meu irmão, o interessa é o que ele prega. Paulo diz, e se Paulo vier pregar besteira? Diz que Paulo seja amaldiçoado. Note que ele começa a lista por ele. Ainda que nós. Ele está dizendo, ainda que eu venha pregar para vocês uma coisa que não seja o evangelho. Vai que, final da vida, Paulo fica meio gagá também, e volta para a lista e Derbe e começa a pregar um negócio diferente. Paulo diz, se eu começar a fazer isso, entenda uma coisa, eu estou rogando agora uma maldição contra essa pessoa. Eu estou rogando uma maldição contra mim mesmo. O que Paulo está dizendo é que anátema é aquele que é separado para a condenação. Ele está dizendo, essa pessoa ela está sendo guardada por Deus para ser jogada no inferno. É isso que ele está dizendo. Ele diz, se alguém pregar um evangelho diferente, se alguém pregar uma mensagem diferente, que Deus guarde essa pessoa para enfiá-lo no inferno no final. É isso que eu quero que aconteça. Se for eu que vier mudar esse evangelho, que seja eu o primeiro a ser guardado para o inferno pela mão do Senhor. Ele diz, mas pode ser que você esteja seguindo dizendo, não, Paulo, você não tem tanta autoridade assim. Mas veio um anjo aqui na igreja, o cara viu um anjo, veio um homem de branco nesse lugar, entrou, tomou o irmão e falou, Paulo diz, pode vir um anjo do céu. Pode vir um anjo do céu, mesmo que um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado. Paulo diz, se pregar alguma coisa diferente do que já foi anunciado entre vocês, ele também é amaldiçoado. Mas os crentes adoram coisa de anjo assim, não é? Tinha um essa semana que está dizendo que foi no inferno e venceu Satanás lá. Então não precisa se preocupar, Satanás está derrotado, ele foi lá e fez. Jesus parece que não fez um meia boca, mas ele foi lá e resolveu o problema de uma vez. Teve outra que já foi tantas vezes no inferno, tantas vezes no céu, que ela já está fazendo guia turístico. Ela já conhece tão bem lá os buracos do inferno, que ela já leva o pessoal. Um dia que ela chegar lá com o pessoal, se alguém daqui for para lá, procure por ela, que ela sabe todos os caminhos lá. Mas eu creio que não vou ninguém reprisar dessa assessoria turística lá no inferno, não. Mas os crentes vão lá ouvir. Rapaz, fulana de tal já foi 4, 5, 10 vezes no inferno. Olha para aí, meu irmão. Caramba, o que é que ela ouviu lá? O que ela aprendeu lá? Deve ter aprendido um negócio novo, deve ter aprendido um negócio especial. Ou então faz com medo de Macedo, escreve logo no livro com as palavras de Satanás. Satanás ensinou, é certo, pode confiar, é verdade. Pastor amigo meu dizendo que eu recebi essa semana uma mensagem parecida, de uma irmãzinha dizendo, eu fui essa semana numa igreja me ensinaram uma coisa muito importante, cuidado com a sua casa. Tem demônio que fica escondido atrás das cortinas. Se você tiver mofo no banheiro, cuidado, isso é demônio encostado. Tenha cuidado. Coisa linda. Onde ela aprendeu isso? No centro de Macumba. Isso é fantástico. É lá que está a verdade. O apóstolo Paulo diz, se pregar qualquer mensagem que seja contrária à mensagem do Evangelho, Paulo diz, não tenho nem dúvida, é maldito. Paulo, você está sendo muito radical. Eu acho que você não quis bem dizer isso, não. Eu acho que ele quis dizer assim, não, tenham cuidado
com o que vocês escutam na TV. Tenham cuidado com o que vocês escutam nesses programas da madrugada. Ele só está dizendo, tenha cuidado quando você liga lá o rádio na rádio evangélica. Ele só está dizendo, tenha cuidado disso. Para que vocês não achem que eu disse uma besteira e não estão sabendo o que eu estou dizendo, versículo 9. Assim, como já dissemos, e agora repito, para que você não ache que ele estava enganado quando ele falou isso, para que você não ache que ele estava pensando, não, Paulo devia estar distraído, por isso que ele disse que era nada, mas foi só uma questão de tempo, ele estava muito exaltado, com raiva, aí falou essa bobagem. Paulo disse, para que vocês não achem que eu estou falando assim, da boca para fora, para que vocês não achem que eu estou falando simplesmente pelo ímpeto do momento da emoção. Paulo disse, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Note, meus queridos, que para distorcer o evangelho, não precisa apagar o evangelho, notaram isso? Não precisa desdizer o evangelho. Para transformar o evangelho de Cristo num anti-evangelho, eu não preciso dizer o oposto. Eu só preciso dizer o que Deus mandou dizer, mais alguma coisa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É isso o grande problema. Paulo diz que é alguém que pregue alguma coisa que vá além do evangelho. Qualquer coisa que botar além, Paulo diz, esse adentro não pode. Esse apêndice deve ser descartado. Esse apêndice é o que torna essa mensagem falsa. Esse apêndice é o que torna esse pregador falso. Esse apêndice é o que condena as pessoas. Paulo diz, nós não podemos permitir isso. O problema é que Paulo diz que ele precisa se defender diante das acusações que eles estão fazendo. Eles estavam dizendo o seguinte, Paulo só prega isso para vocês porque Paulo é um duas caras. É isso que eles vão dizer. E Paulo vai se defender disso o tempo todo nas cartas. Paulo, quando está com os gentios, Paulo se comporta como gentio. Mas quando Paulo está com os judeus, Paulo se comporta como judeus. Vocês precisam entender isso, é assim que Paulo é. Eles diziam isso porque Paulo, quando foi para Jerusalém, ele viu o que foi que Paulo fez. Mais tarde, Paulo fez um voto nazireu, raspou a cabeça, foi para o templo, está vendo? Em Jerusalém ele faz assim. Aqui ele fica com esse negócio que pode comer qualquer coisa, lá não, ele tem todo cheio. Então ele é um duas caras. Eles usavam esse argumento para desmontar Paulo. É por isso que o versículo 10, Paulo diz, o problema deles é que eles, além de botarem um falso evangelho no lugar do evangelho, eles têm as motivações falsas, e eles adaptam o evangelho, e acusam a mim de adaptar o evangelho. Por isso, versículo 10, Paulo diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo diz, vocês acham que eu quero ser reconhecido por vocês? Vocês acham que eu quero o favor de vocês? Vocês acham que eu quero ser recebido e acolhido por vocês? Isso aqui, meus irmãos, é uma prerrogativa impensável para os ministros, para os pastores, para os pregadores do Evangelho. É não ter medo de homens, afinal de contas, os covardes não herdarão o reino dos céus. O temor dos homens é o maior empecilho aqui. Ele nos coloca o fato, Paulo diz, eu não estou aqui para agradar ninguém. Pregadores não devem ser reconhecidos por suas mensagens que agradam, devem ser reconhecidos pelas suas mensagens verdadeiras, mesmo que desagradem. Não é porque o pregador é polido, não é porque o pregador é bem vestido, ele diz, não, o importante é a mensagem. E Paulo diz, e eu não estou no ministério para agradar ninguém. Por que ele está dizendo isso? Porque era disso que eles acusavam. Mas o apóstolo Paulo diz, na verdade, quem faz isso é eles. Eles dizem isso, capítulo 4, versículo 17, que é para afastar a igreja de Paulo. Eles estavam tentando minar Paulo para que Paulo se afastasse deles. Mas Paulo diz que o problema, então, era eles mesmos, porque no capítulo 6 de Gálatas, a partir do versículo 12, Paulo vai mostrar que eles queriam abraçar o judaísmo para não serem perseguidos pelos judeus. Afinal de contas, quem estava querendo agradar quem? Paulo diz, são eles que querem agradar os judeus. Eu não. Eu não. É por isso mesmo que ele diz, eu quero agradar homens, e o motivo disso é muito rápido, ele diz, eu preciso entender quem são os meus adversários. Eu preciso entender quem é que nós estamos combatendo, porque o que eles pregam é maldito e torna maldito todos aqueles que escutam. Mas eles pregam isso porque eles querem agradar os homens. Isso é tão sério, meus irmãos, que os livros de homilética estão começando a ensinar isso. Comprei um livro de homilética de um pregador famoso, tem vídeos no YouTube e tudo mais. Primeiro capítulo dele começava assim: contrate uma equipe de pesquisa no seu bairro, para o seu bairro, avalie no seu bairro quais são as mensagens que afastam as pessoas da igreja, quais são as mensagens que as pessoas se ofendem e não querem ouvir,
quais são as mensagens que as pessoas têm necessidade, quais são os problemas da comunidade, e comece a pregar em cima das necessidades dessas pessoas. E não pregue mais sobre aquilo que elas não gostam de ouvir, porque do contrário, você vai afastar os seus ouvintes. Fechei o livro e está lá no mesmo lugarzinho. Acabou. Você acha que isso é só um? Meus irmãos, eu vi de pastores aqui em Recife, quando eu cheguei aqui em Recife para trabalhar no ano de 2000, um pastor olhou para mim e fez: não fique pregando todo tipo de coisa não, porque senão você vai afastar os crentes. Cuidado com o que você vai pregar, a gente quer uma igreja que cresça. Então não fique pregando sobre condenação, sobre o pecado, pregue sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, mas não fale sobre coisas mais. Não pregue sermões duros, porque você precisa que essa igreja cresça. Eu olhei para ele e disse: muito obrigado, Satanás tinha me dito isso quando eu fui chamado para o Evangelho. E se eu não vi naquela vez, não escuto de novo não. O princípio, meus irmãos, é que os homens são convidados a pregar uma mensagem que as pessoas do mundo gostem. Vai no programa da Fátima Bernardes e pregue e ela acha lindo. Vai no programa da outra magrinha lá, ex-esposa do Mick Jagger, prega a mensagem lá e todo mundo acha lindo. Porque pregou uma mensagem do que as pessoas querem ouvir. Pregam para agradar plateia. Aí vão lá, 10 passos para a vitória financeira, 5 passos para um casamento feliz, como atingir a felicidade plena, como conquistar sua casa própria. Então, é só mensagem assim, só vitória, só vitória, só vitória. E indo para o inferno, mas tudo bem, só vitória. Paulo diz: não, meu irmão. Os nossos adversários pregam para agradar homens. Paulo diz: eu não faço isso. Porque se eu pregar, veja o final do versículo 10. Se agradasse ainda a homens, o que é que ele diz? Não seria servo de Cristo. Paulo faz um contraste bem simples. Paulo diz: encontra um pregador, escuta a mensagem dele. Se o que ele prega todo mundo gosta de ouvir, se o que ele prega pode ser pregado em qualquer lugar, se ele pode ser chamado para uma igreja católica e o pessoal vai ouvi-lo, se ele pode ser chamado numa igreja pentecostal e as pessoas vão lá ouvi-lo, se ele vai para um centro espírita e as pessoas vão lá ouvir, e todo mundo gosta do que ele pregou, Paulo diz: ele já deixou de ser servo de Cristo. Ele é servo de quem? Da plateia. Ele é servo das pessoas, são as pessoas que determinam o que ele prega. Paulo diz: ele não é mais servo de Cristo, esse é o nosso adversário. São esses que introduzem a mentira, porque eles não precisam criar uma verdade que seja oposta ao Evangelho, mas eles vão criar mais coisas para colocar sobre o Evangelho, e distorcendo o Evangelho, eles se tornam anti-evangelistas. Paulo diz: esses são os nossos adversários. Eu preciso identificar isso, meus irmãos, porque nós findamos tentando catar as verdades no meio das pregações. A gente é muito complacente com esses pregadores. Nós somos muito amorosos para com eles. Eles estão lá pregando a besteira. Que pena, ele disse uma bobagem agora, mas está aqui, ele disse aqui, essa coisinha aqui é boa. 40, 50, 60, 80% da pregação dele não prestou. Mas teve uma parte que eu vou pensar, botar um vídeo no YouTube e compartilhar no Facebook, porque essa parte é verdade. Paulo diz: essa parte que é verdade foi a parte de Satanás falando a verdade para ludibriar a mentira seguinte. Foi assim que Satanás sempre fez. Ele chegou a citar a Bíblia para Jesus, dizendo: não é verdade que está escrito na Escritura que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele estava falando a verdade. Para logo em seguida ele diz: se atire daqui de cima. A mentira. Eu não preciso distorcer tudo, inverter tudo. Eu só preciso acrescentar alguma coisinha. Foi isso que ele fez lá atrás com Eva, fez com Adão e fez mais tarde com Cristo, faz até hoje. A mensagem ela é pouco distorcida, você nem nota direito, mas Paulo diz: é o suficiente, porque essa mensagem foi apresentada para agradar homens, mas no final essa mensagem mata as pessoas e condena os pregadores. Eu preciso saber que esses homens, meus irmãos, esses pregadores, não são coitadinhos enganados, pessoas com pouca instrução, pessoas que deveriam ter feito o seminário presbiteriano do norte. Se ele talvez estivesse estudado lá, eles teriam uma melhor compreensão do Evangelho. Não, meus irmãos, eles são agentes de Satanás, para propagação do erro, para a destruição dos homens e para a própria condenação deles. Nós precisamos entender isso, que eles são os adversários da verdade do Evangelho. Notou porque Paulo está tão preocupado? Notou porque Paulo está tão corajoso
e impetuoso em travar uma batalha aqui? Porque o problema não é pequeno, o problema é enorme. Somos desafiados hoje à noite, meus irmãos, a avaliar aquilo que nós ouvimos, as pregações que nós ouvimos e os pregadores que nós ouvimos. Não interessa se ele é da IPB, é pastor da igreja presbiteriana, não interessa. Não interessa se ele é pastor da igreja presbiteriana no Lago da Paz, professor de seminário, não interessa. A única prerrogativa que nós olhamos é se ele prega o evangelho dos apóstolos, a mensagem dos apóstolos. Não interessa se ele prega bonito, se a fala dele é bonita, se o discurso dele é bonito, se ele tem uma boa oratória, se ele tem uma boa retórica. Não interessa se ele citou uma tonelada de versículos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai dizer que a única prerrogativa é que a mensagem é a mesma. O evangelho é o mesmo, não pode ser distorcido, não pode ser modificado, não pode ser acrescido, é a mesma mensagem do passado. Não tem como florir, não tem como melhorar isso, é a mesma mensagem, é a mesma boa nova. E para isso nós precisamos entender de uma vez por todas que quando há distorção da pregação do Evangelho, mesmo que seja dentro das nossas igrejas presbiterianas, nós precisamos nos levantar como combatentes da fé para defender a verdade do Evangelho e proclamar anátema contra aqueles que pregam outro Evangelho. Precisamos entender isso. Não é chegar e simplesmente dizer, coitadinho do enganado, anátema, maldito seja, que o Senhor te mande para o inferno por estar conduzindo o povo de Deus para o inferno. E a maneira como eu tenho para fazer isso, meus irmãos, é quando eu confrontar esses adversários com o Evangelho do Senhor. Para isso a igreja não pode ficar dependente de pastor. A igreja não pode ficar dependente de instrução pastoral. A igreja precisa absorver a informação para saber discernir os espíritos na igreja. Vocês precisam conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia Sagrada. Frequentar o culto não faz diferença nenhuma, vocês precisam estar preparados para dar resposta da fé que vocês possuem, não só para a evangelização, mas para combater os ímpios e combater os maus, para saber discernir o que é evangelho do que não é, e parar de ficar citando Chico Xavier, achando que pode sair alguma coisa boa dali, parar de ficar citando Madre Teresa de Calcutá, achando que pode sair alguma coisa boa dali, parar de ficar citando hereges, contumazes, homens ímpios que proclamaram mentiras, achando que pode sair alguma coisa boa dali. Somente o Evangelho de Cristo é verdade. Todo o resto é mentira. E toda mentira procede do pai da mentira, que mente desde o princípio, aquele que tem um coração homicida, Satanás. Precisamos urgentemente reconhecer quem são os nossos adversários. Paulo diz, a gente não luta contra a carne ou contra a sangue, mas todos aqueles que se levantarem contra Cristo. Nós usamos a palavra do profeta Davi, que dizia, odeie o Senhor, odeie-os com ódio consumado, são seus inimigos. Os inimigos de Cristo são os inimigos da igreja de Cristo. E como inimigos da igreja de Cristo, nós não tratamos com fraternidade, nós os tratamos com belicosidade, nós os tratamos no meio de uma batalha. Somos convidados hoje a nos juntar ao apóstolo Paulo. E pelos próximos meses, percorrer essa briga que o apóstolo Paulo travou. Sermos desafiados a olhar para a igreja evangélica e dizer, não é tudo crente, não é tudo igreja de Cristo. Eu vou avaliar de acordo com a visão de Paulo. Eu agora vou ouvir as mensagens, até do pastor da igreja, como os crentes de Bereia, conferindo com a Escritura, para ver se é evangelho mesmo, se ele não está falando bobagem. Discorda de ti. Se discordar de mim não faz diferença nenhuma. Agora, com Bíblia Sagrada, você pode discordar de mim a hora que você quiser. Nós precisamos buscar a Escritura. Fica-nos então o desafio, meus irmãos, de sermos guerreiros da fé cristã evangélica, guerreiros do Evangelho, e batalharmos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada.